Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. É isso aí, Kátia Gai. E hoje o tema é muito interessante também, porque nós vamos falar como sair fora da depressão. Então sai fora da depressão. Vamos entender primeiro, pessoal, que não existem fórmulas mágicas para sair dessa patologia, que tem sido a doença do século. A única fórmula, pessoal, é a capacidade de olhar para si mesmo. Tudo começa com um mal-estar. Nem sempre conseguimos entender o porquê. Procuramos informação na internet, nas revistas, amigos e familiares. Fazemos o autodiagnóstico e acabamos por recorrer à automedicação. Contudo, o tempo vai passando e o mal-estar fica pior. E só quando já não conseguimos reagir é que procuramos a ajuda especializada. Bem, pessoal, o depressivo passa por vezes meses sem procurar ajuda especializada. E quanto mais informadas as pessoas estiverem sobre a doença, suas causas e sintomas, mais sucesso terão no tratamento. E só assim pode agir sobre a doença e enfrentá-la com confiança. Para sair da depressão, é importante a pessoa procurar ajuda de um especialista da área de psicologia ou psiquiatria, para que lhe seja indicado um tratamento eficaz para o seu problema. Mas importante associar ao tratamento da depressão é também mudar alguns comportamentos no seu dia a dia, tais como mudar padrões de pensamentos negativos. É isso mesmo, Katia Gaia, não aceitando-os dentro de sua cabeça. É legal fazer exercícios físicos regularmente, como caminhada, natação ou futebol. Passear em locais ao ar livre e muito luminoso. Expor-se ao sol por 15 minutos diariamente, ter uma alimentação saudável, evitar álcool e cigarro, dormir bem, de preferência entre 6 a 8 horas por dia, ouvir música, ir ao cinema, ir ao teatro e evitar assistir filmes de terror, né? E sabe o que é também legal, pessoal? Fazer voluntariado numa instituição. E isso tudo vai ajudar a melhorar a autoconfiança. Mas nesse período é bom não ficar só, evitar o estresse. Além do acompanhamento especializado, o apoio familiar de amigos é fundamental para este problema. Mas abrindo um parênteses aqui, parece que quando o depressivo ele está nas emoções mesmo dele ali para baixo, parece que todo mundo sai fora. Gente, isso pode acontecer comigo, com você. Então vamos colocar aí uma empatia, vamos ajudar. A pessoa ela está tentando se encontrar. Se você se afasta, a pessoa realmente ela já está afastada dela. Então, por favor, amor é tudo de bom nessa hora. Com certeza, Katia Gaia. Vamos abordar a depressão e a espiritualidade, porque atualmente a depressão passou a ser o grande desafio para a nossa vida espiritual. A depressão ela tem se tornado cada vez mais uma doença popular. Todos falam dela, todos convivem com ela. A desintegração familiar, bem como a perda de valores éticos e morais, tem sido uma das principais causas da depressão. Bom, pessoal, nesses últimos anos, a dimensão psicológica e psiquiátrica da depressão tem recebido uma atenção especial. Não basta orar para sair de uma depressão, porque é preciso considerar a pessoa uma dimensão integral, mas também orar faz bem. O caminho espiritual é sempre de grande ajuda, mas não podemos deixar de lado a situação psicoafetiva em que a pessoa se encontra, tá? A experiência da depressão é marcada pelo vazio interior, pela ausência de qualquer vitalidade e praticamente a negação da vida em sua essência. É a perda do entusiasmo e da esperança. A pessoa sente-se paralisada em sua criatividade e em suas habilidades. As forças ficam atrofiadas, ela fica sem energia. E com isso, a tristeza,
A melancolia, aquela angústia que a gente não dá nome, ocupa sempre mais o espaço da interioridade. Os padrões de vida não correspondem mais às suas expectativas. E aí, a frustração chega, a depressão realmente se instala. Pois é, mas aí sabe o que acontece? Vai precisar superar esta falsa imagem que criou de você mesmo. A depressão é um convite para que a pessoa supere todos os esquemas e regras que contradizem a sua essência de vida. São momentos para superar as ilusões, os sentimentos de culpa, as fixações negativas construídas ao longo dos anos, né? É hora de despedir-se de uma autoimagem falsa que não corresponde à realidade. Só assim nos tornaremos sempre mais aquilo que somos em nossa essência, aptos a nos aproximar sempre mais da verdadeira imagem, única e original que Deus formou em cada um de nós. Não podemos ser sempre o melhor, o mais belo e o mais inteligente. As pessoas depressivas olham para o seu passado de maneira negativa. As experiências vividas são deslocadas para uma perspectiva de culpa e vergonha. Pois é, as pessoas depressivas normalmente tendem a se afastarem dos outros, né? Elas têm medo de ser excluídas e rejeitadas. Sua autoestima é desqualificada e assim tais pessoas se tornam um grande peso para quem está próximo. Os familiares de um depressivo se retraem e têm a impressão de que todo esforço seja inútil. A pessoa depressiva não consegue alegrar-se com nada, com nenhuma visita, com nenhum elogio. Tudo se torna insuportável para ela. A depressão passa a ser assim um escudo de falsa proteção. E neste acolhimento dá a própria depressão. É preciso estabelecer uma relação positiva e amorosa com a depressão. A aceitação da própria depressão pode levar a maior clareza interior, bem como a uma profunda experiência de Deus. Pois é, pessoal, no meio da depressão também é possível sentir a proximidade de Deus. Quando o mundo exterior se escurece para nós, voltamos nossos olhos para dentro de nós mesmos. A depressão quer sempre nos questionar sobre alguma coisa da vida que não está bem ou algo que ultrapassou os limites. O primeiro passo consiste em familiarizar-se com a depressão e reconciliar-se com os sentimentos de culpa. E ela não pode ser vista como inimiga. Quando a depressão é vista como inimiga, estabelece-se uma luta interna e a pessoa sente que as suas forças sucumbem. O desânimo acaba dando a tônica das decisões e dos sentimentos. Querer agradar sempre. A depressão, ela pode ser proveniente também de um perfeccionismo enraizado no fundo da alma, onde a pessoa quer sempre ser bem vista por todos, reconhecida e estimada por todos. Pois é, Katia Gaia. Por isso, ela sente na obrigação de atender todas as expectativas, bem como de corresponder sempre, de agradar sempre. Ela não se permite errar. Com isso, não é possível. Então, a depressão passa a dominá-la. Uma atitude de acolhimento das próprias fragilidades, erros e frustrações possibilitam um caminho de superação e da nova vitalidade. Perdoar a si mesmo talvez seja o ponto mais difícil. A misericórdia é praticada só em direção aos outros e nunca para com a sua própria pessoa. O rigor se torna uma lei interna. Uma possibilidade para se fazer contato com a sua depressão é aprender a escutar o seu próprio corpo. Quanto mais de forma amorosa a pessoa prestar atenção às suas próprias reações físicas ou emocionais, a maior possibilidade da depressão se transformar em novas metas e projetos. Pois é. Então aí temos o corpo e a alma bloqueados. Assim, a pessoa depressiva sente um bloqueio generalizado. O seu olhar é rígido, os membros do corpo se tornam pesados como chumbo. E muitas pessoas depressivas nem conseguem sair da cama, e muito menos de casa. As pernas se tornam pesadas demais.
As pessoas depressivas carregam um grande sentimento de culpa. É a carga que vai além das suas forças. Elas têm a impressão de terem feito tudo errado. Acreditam que pelo simples fato de estarem vivas, já são culpadas. Sentem necessidade de desculparem-se constantemente, mas tais pedidos de desculpas não mudam nada a sua atitude. Permanece nelas a sensação de que são sempre pessoas perdedoras e vencidas. E assim, pessoal, muitas vezes eles recusam assumir a própria vida. E tal comportamento pode levar até o suicídio. As pessoas depressivas são inquietas e ao mesmo tempo parecem paralisadas. Elas não descansam em si mesmas, no bem-estar da vida, mas estão totalmente divididas. As pessoas depressivas parecem ter olhos vendados, não percebem a beleza da natureza, do mundo e das pessoas. É uma sensação de vazio absoluto. É a ausência de qualquer forma de vida, de qualquer direito à vida. O depressivo está no meio de tudo, mas não vibra com nada. A pessoa depressiva precisa de outras pessoas para sair da sua depressão. Ela tem necessidade de falar sobre a sua situação de vida, pois ela tem a impressão de ter menos valor do que os outros. Considera-se incapaz e com lentidão. Isto em tudo, hein? E se sente inferior. Coloca-se em segundo plano. Está sempre desmotivada. Vem logo o cansaço. Uma das fugas desse esgotamento é o sono e a inércia. Porém, em geral, não conseguem dormir. Permanece acordada e com os pensamentos atormentados. Torna-se assim uma pessoa sempre cansada e esgotada. A pessoa depressiva carrega dentro de si um grande desejo por atenção e reconhecimento. Quando era criança, recebeu talvez pouco amor e teve que adaptar-se à situação vigente, mas nunca foi amada o suficiente. Em seu íntimo ficou uma lacuna interior. Uma pessoa depressiva anseia por amor, quer ser merecedora do amor e atenção de alguém. Para isso, ela é capaz de sacrificar-se pelos outros. Dá tudo de si para conseguir um pouco de amor, mas quanto mais se desgasta, mais o vazio aumenta. Quanto maior for o desejo por amor, maior se torna o sofrimento, justamente pela falta de amor. Elas esquecem que dentro de cada um de nós existe uma fonte de amor. Então, a pessoa depressiva não percebe mais isso. E ao perceber que o amor já está dentro de si, a pessoa se dá conta que não precisa mais depender do amor alheio. Ela pode ir superando a depressão, mas depende delas se ela vai viver e beber desta fonte ou não. Assim ela começa a ter uma abertura para a espiritualidade, porque o depressivo parece ter perdido até mesmo o sentido da sua conexão com algo superior. A depressão confunde os pensamentos e rouba-lhe toda a concentração. A pessoa costuma atribuir a Deus aquilo que é da sua responsabilidade. Daí a decepção com o self ou com algo superior. Orar, pedir amparo espiritual pode ser também uma luta contra forças espirituais que te colocaram na entropia por conta de seus pensamentos e sentimentos e ações. Então, pessoal, vamos lembrar que reconectar a sanidade não é um rito exterior, nem um toque de magia e cura imediata. Em primeiro lugar, entramos em contato com o nosso interior, onde essa força chamada Deus habita. Nesse espaço, a força criadora é maior. Na harmonização dos pensamentos com sentimentos e ações, haverá uma conquista nova e sentiremos a força da criação em nós a partir do momento que resolvermos sair desta contramão chamada depressão. Quem for perseverante na busca da consciência dos erros, irá experimentar o direito à vida em plenitude. Perceberá que não é mais dominado pelo desespero, porque a sua reconexão com o espiritual te levará e lhe
expiará o direito de ter esperança. Lembre-se da sua conexão com algo maior. Pode ser até questionada, mas jamais abalada. Na impotência, passe totalmente a analisar e buscar o seu melhor, porque são nas crises que criamos maior resiliência. Pois é, Katia Gaia. Ó, eu vou dar umas dicas aqui. Algumas formas de tratamento natural para a depressão, pessoal. É ingerir alimentos ricos em vitamina B12 e ômega 3 e triptofano, pois impulsiona o bom humor e desenvolve a energia perdida. Alguns alimentos como esses nutrientes são o salmão, o tomate e o espinafre. Um bom tratamento alternativo para a depressão são as sessões de psicoterapia e a terapia de grupo, especialmente quando ela é causada por problemas emocionais, como uma perda, por exemplo. Outras formas de tratamento alternativo para a depressão é homeopatia, acupuntura, florais de Bach e aromaterapia. Isso é verdade, viu? A cromoterapia também é indicada. E esses tratamentos podem ser úteis para tratar o indivíduo como um todo e não somente a doença. É isso aí, até porque nós somos um todo, né? Bem, ouvintes, são diversos tipos de depressão também. E para cada uma delas, aumenta o grau de gravidade. Tem a profunda, por exemplo, que pode levar a pessoa a tentar o suicídio. É muito séria a depressão, pois já não suportam viver neste mundo de tristeza e solidão. Mas também não sente vontade de voltar a sorrir, pois por algum motivo a vida perdeu a razão. A maior parte das pessoas atingidas por depressão são as mulheres e também jovens que estão prestes a virar adultos. Ambas as depressões podem ser tratadas com médicos especialistas em medicamentos. Mas será que qualquer tristeza pode ser considerada uma depressão? Afinal, o que ela significa e será que pode nos ensinar algo? Bem, a depressão é uma alteração do humor, na forma de uma tristeza profunda que induz a diminuição da estima por si próprio e muitas vezes a necessidade de autopunição, comprometendo a alegria de viver. Há uma incapacidade em sentir prazer e instala-se uma indiferença em relação a outras pessoas, com o mundo, e perdendo a esperança que algo possa melhorar, e como se não houvesse mais um sentido para a vida. Mas será que qualquer tristeza pode ser considerada uma depressão? Afinal, o que ela significa? E será que pode nos ensinar algo? Bem, ouvintes, a depressão é uma alteração de humor na forma de uma tristeza profunda, que induz a diminuição da estima por si próprio e, muitas vezes, a necessidade de autopunição, comprometendo a alegria de viver. Há uma incapacidade em sentir prazer e instala-se uma indiferença em relação às outras pessoas, com o mundo, perdendo a esperança que algo possa melhorar. É como se não houvesse mais o sentido para a vida. Pois é, pessoal. A depressão ocorre geralmente em situações específicas, em consequências de perdas materiais e afetivas. Não podemos negar que a vida é uma sucessão de perdas, mas é a forma pelo qual cada um de nós reage é que poderá desenvolver ou não esse quadro depressivo, né? Nem sempre a perda se refere à morte ou separação, mas também por um sentimento de decepção em relação aos outros e muitas vezes em relação a si mesmo. E decepção não nos faltam nas relações humanas em geral, não é verdade? E em qualquer dos casos, há uma significativa baixa da autoestima. Nas depressões bipolares, onde se alternam períodos de uma grande euforia com profunda tristeza, poderá haver o aspecto genético. Os sintomas das pessoas em depressão são facilmente identificáveis, mas o importante é que o diagnóstico seja feito por um profissional da saúde. Entre os sintomas, o apetite geralmente fica reduzido, alguns precisam se forçar a comer, pois não há vontade em se alimentar. Outros podem sentir vontade por alimentos específicos, como doces ou carboidratos. Então,
Quando as alterações do apetite são severas, pode haver uma diminuição ou aumento do peso significativo. O sono também é atingido, despertando durante a noite ou muito cedo, e com dificuldade para voltar a dormir, inclusive. E dificuldade para adormecer também, porém com menor frequência. Sendo assim, é uma diminuição na energia, com queixas de cansaço, mesmo sem esforço físico. Por exemplo, tomar banho e se vestir para amanhã pode se tornar algo exaustivo ou levar o dobro de tempo habitual. Vamos entender os sintomas psíquicos da depressão. Sentimento de tristeza profunda, desesperança, impotência, sentimentos de desvalia ou culpa, dificuldade de concentração ou tomada de decisões, perda do interesse ou prazer por atividades antes prazerosas, pensamentos recorrentes sobre morte ou suicídio. Então, e agora nós vamos entender os sintomas físicos da depressão: dor de cabeça, alterações de apetite, peso e de sono, constipação intestinal ou diarreia, náuseas, sensação de opressão no peito, sensação de bolo na garganta, dificuldade de respirar, sensação de falta de ar, dor no peito, dores nas costas, perda ou diminuição do desejo sexual. Então, ouvintes, identificar os sintomas físicos também é muito importante, pois algumas pessoas queixam-se de dores físicas e somatizadas ao invés de sentimentos de tristeza. São pessoas com dificuldade em identificar seus sentimentos e expressá-los. É preciso falar sobre as dores até que se esgotem para que sejam elaboradas. Quando há dificuldade para enfrentar esse processo sozinho, é aconselhável o acompanhamento de um profissional que poderá realmente ajudar a superar este momento difícil. Esse sofrimento pode nos levar ao aprendizado. Para Jung, a depressão é uma maneira do nosso eu verdadeiro se confrontar com a energia reprimida expressa pela depressão. É um convite à introspecção, a entrar no silêncio e no vazio. É como se fosse uma necessidade de se retirar da pressão do dia a dia que a pessoa não está conseguindo, a fim de encontrar tempo para o essencial, a contemplação, e encontrar luz na escuridão. Isso nos explica a necessidade que a pessoa em depressão sente de ficar no silêncio e no escuro. Ao entrar em seu próprio mundo e se confrontar com os sentimentos que até o momento estavam sendo reprimidos e negados, poderá haver uma mudança de comportamento. É como se a sua mente e seu corpo, ouvintes, estivessem pedindo, implorando para que perceba que há algo maior, muito maior que o externo, valorizando mais as conquistas e o direito que todos temos de vivermos uma vida com paz e amor. Para que possamos entender que toda questão nós teremos que entender que ela mesmo tem e sai a resposta. A depressão é a vivência da dor profunda, da angústia, da sensação de falta, da pressão de uma culpa, de um não sei o quê, da vontade de desistir de tudo, inclusive da vida. E por aí continua mais uma série de sintomas que nos fazem compreender que estamos com uma depressão. Ao nosso ver, a depressão é como se fosse um ser que entra em sua casa pela porta dos fundos, sem ser convidado, é óbvio. Na verdade, é um intruso e que lhe causa bastante incômodo e grande transtorno. Este ser, a depressão, vai se instalando aos poucos, gradativamente, sem que seja percebida claramente. Torna-se uma figura, então, predominante e forte, a ponto de mandar na rotina da casa, ou seja, determina a forma como a pessoa cometida por este mal vê a vida e, consequentemente, o seu comportamento. Ela não permite que a pessoa perceba seu real valor e importância, levando-a cada vez mais a excluir-se da própria vida e das relações interpessoais. Sente-se um peso morto.
Quando começa a superar a doença, ao se dar conta de um recurso fundamental que tem dentro de si para contribuir na qualidade de sua própria vida e na qualidade de vida dos outros ao seu redor, pouco a pouco percebe que faz diferença e tem a sua importância na vida das pessoas. Esse recurso fantástico é o amor. E o estilo de vida de quem vive a depressão é marcado significativamente pela falta de amor. O amor é o grande antídoto, é o grande solvente desse mal da alma. Essa é a resposta embutida dentro da questão da depressão. Olhando pelo ângulo psicológico, a depressão é o sintoma da falta de amor. Todos os outros sentimentos e sensações são decorrentes dessa sensação de absoluta falta de amor na própria vida. A falta de amor na vida torna-a estéril, insípida e sem significado. É preciso recuperar o sentido da própria existência. Todos temos uma importância do porquê existir. Todos nós ocupamos um lugar no mundo e na vida das outras pessoas. Para Jung, a consciência é unilateral, ou seja, ao desenvolver a consciência de eu, este eu olha a si mesmo, a vida, o mundo e as outras pessoas para um único ângulo, compreendido como verdadeiro e certo. Por isso, dentro da psicologia, é dito que cada caso é um caso. E é justamente por ser essa visão unilateral que, na verdade, torna parcial e limitada a forma de se relacionar com a vida. A teoria da inteligência emocional nos fala que quanto mais opções de escolha e capacidade de suportar frustrações uma pessoa tem, mais ela será feliz. A pessoa em depressão se vê sem opções e se sente absolutamente magoada pelas frustrações impingidas pela vida. Por isso, sente-se cronicamente infeliz. Se você olhar para a depressão não apenas como aquele intruso que veio perturbar a paz da sua vida, mas sim como alguém que, ao desequilibrar e tumultuar a sua vida, é na verdade o agente que veio possibilitar a transformação da forma limitada e parcial que você vivia até então. Verá então a dor a serviço do bem. Pois é, muitas vezes caímos em depressão por sair fora da nossa rota essencial. Como bem o sabemos, a vida é possibilidade de nos desenvolver e nos melhorar enquanto seres humanos que somos. E para isso existem dois caminhos, pela dor e pelo amor. Se a depressão é profunda, sensação de falta de amor, significa que, então, escolheu-se o caminho da dor para desenvolvimento da alma enquanto ser humano. Aqui no Rasgando o Verbo, acreditamos que nenhum sofrimento é gratuito. Portanto, o sofrimento que a depressão impõe ao indivíduo é uma forma de mostrar para si mesmo que tem algo de errado em sua vida, com as suas crenças e nas suas verdades estabelecidas. Por isso, acreditamos que depressão não é simplesmente para ser sofrida, mas sim para que seja usada como oportunidade para se rever suas crenças e verdades. E justamente porque acreditamos que escolhemos os nossos caminhos de vida para o crescimento e o desenvolvimento da nossa consciência enquanto ser humano. Acreditamos que podemos virar à direita ou à esquerda nos caminhos da vida a qualquer momento que queiramos. Portanto, o primeiro passo para sair da depressão ou de qualquer situação insatisfatória que se vive é querer de coração, querer com todo o seu ser, querer com todo o seu amor que está lá bem no fundo do seu ser. Apostar que é possível, mesmo que você se sinta neste momento dentro de um túnel escuro, numa curva onde não esteja vendo a saída e nem tenha certeza que está indo na direção correta. Não faz mal. O que importa é alimentar seu querer com a sua fé. É a certeza de que existe uma saída, porque depressão tem cura e ela está no poder da sua decisão. É isso mesmo. Outra coisa,
Temos visto muitos casos de depressão e neles observamos alguns padrões mentais prejudiciais e, em geral são perceptíveis para o deprimido. Poder mudar o que pensa é uma dádiva que nós, seres humanos, podemos ter. Se pensamos uma coisa qualquer momento podemos pensar nela de forma diferente. Aliás, é normal ser diferente. Na depressão, a sensação de não conseguir tomar nenhuma atitude é constante. Desistir de ideias que façam melhorar. Na hora que consegue ter força para ir ao terapeuta, dar uma saída com amigos, fazer algo bom por si, essa vontade na hora H se esvai. E com ela todas as possibilidades de sentir-se melhor e sair de um padrão mental ruim. Se estiver muito triste, procure sempre fazer algo que goste. Lembre-se das coisas que gosta, porque até elas podem ter sumido. Então, começa agora. Não deixe a tristeza perdurar demais. Veja o que você pode fazer para sair dessa situação. E não vale dizer, nada dá para ser feito, porque você pode. Afinal, seres humanos podem tomar atitudes. Procure ajuda se estiver além das tristezas. Busque terapias e médicos. E essas pessoas existem justamente para ajudar a superar as crises. Medite. Tire uns minutos para ativar suas forças internas. Fazer uma oração, uma meditação, respirar, pensar que isso tudo vai passar. Você está no comando, você se lembra disso? Decida por você. Atos de coragem são necessários. De forma alguma, abra mão de você e da vida que você tem. Ela pode melhorar e a partir do momento que você decidir que isto será feito, você está no comando das suas ações. E ninguém mais. Você pode, você deve ser feliz. Tome seus bons pensamentos para você. Coloque seus planos em ação. Comece a sonhar novamente. Sonhar é necessário para todos. Através deles que construímos metas e planos. Você viu que parou de sonhar? Tente começar de novo, nem que seja com um sonho pequeno. Viver é um ato de coragem. Viver bem ou mal está em nossas mãos. Aprenda que experiências ruins todos têm, mas tenha dignidade de pensar nelas como aprendizado. E saiba pedir ajuda, pois é necessário quando as forças se esvaem. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estão aí para isso, para ajudar você a atravessar e conhecer seu próprio deserto. Invista em sua melhora e em sua qualidade de vida, em seus sonhos, em suas meditações. Então, abra os olhos. Consequentemente, abrirá suas asas, reconhecendo o seu máximo melhor possível e sairá desse processo renovado, sabendo que você é capaz de despertar o seu máximo melhor possível. Cai fora a depressão. Bom, pessoal, semana que vem tem mais, né, Kátia Gaia? Temos mais. E esse cai fora a depressão, você tem que falar sempre, mesmo estando nesse estado depressivo. Então, você que nos ouviu, você que está passando por isso, não desista. Você pode mudar agora essa sintonia. Ouça-nos novamente, faça os exercícios, faça por você e busque ajuda. É um prazer imenso poder dizer, sai fora a depressão. E ela vai embora mesmo. Vai sim, depende de nós. Bom, Kátia Gaia, gratidão à Rádio Excel, gratidão a você e ao Mauro Dom Pedro, que está aí nos amparando sempre. E até a próxima quarta-feira com novos programas, né? E todas as terças nós estamos na TV Facebook, pelo www.tvfacebook.com.br, a partir das 11h30 da manhã. Você quer ter acesso aos nossos vídeos anteriores, aos nossos programas anteriores? É só você acessar o nosso site www.programaenigmas.com.br. Ele está linkado à TV, à Cron TV, que é no YouTube, e você tem todo o nosso acervo. Gratidão. Gratidão, Kátia Gaia. Até o próximo Rasgando o Verbo. Acabamos de apresentar
Enigmas Rasgando o Verbo.